Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu fiz um vídeo para mostrar para vocês como eu fiz essa peça, que é um cobre porta de forno. E eu chamei de patchwork falso porque eu comprei um tecido que tinha uma estampa de blocos quadradinhos, como vocês estão vendo. E aí eu fiz uma simulação de quilting. Vou usar régua para quilting e vou mostrar para vocês como eu fiz, como eu cheguei nesse resultado. Eu estou usando um tecido principal, medindo 50 por 40, ou o tamanho da porta do seu forno. Mais uma manta, que eu deixei uns 3 centímetros a mais de cada lado. Um tecido também para o forro. A medida dele vai ser mais ou menos a medida do topo, mas eu vou cortar só depois que eu fizer o quilting e refilar. Para tentar fazer o quilting, no quilting eu sou aprendiz, então eu estou usando a régua, que é da Márcia Baraldi, o calcador para quilt também, e tenho usado os livros da Márcia Baraldi para me instruir. Então eu leio, assisto vídeos, eu acho que ela é a melhor nessa área para me ensinar a fazer o quilting. Então hoje eu não vou ensinar para você como é que faz, eu vou mostrar para vocês que eu também estou aprendendo e aprendo todo dia. Eu coloquei aqui em cima no cantinho da tela o modelo da régua que eu estou usando, é uma régua em L. Eu achei mais fácil para quem está começando fazer movimentos retos. E o calcador, estou usando o calcador próprio para minha máquina, mas também próprio para o uso de réguas. No final do vídeo eu vou colocar foto também do livro que eu estou usando, que está sendo muito útil para me instruir, e vou deixar o link da Márcia Baraldi, se vocês quiserem adquirir esses produtos, é direto lá com ela. Eu fui fazendo movimentos levemente com a mão, seguindo a estampa do meu tecido e usando a régua para que eu não entortasse. Para fazer isso, eu abaixei os dentinhos da minha máquina. Se a sua máquina faz isso, você pode abaixar. Se não, existem outras técnicas, como por exemplo, diminuir o tamanho do ponto e outras técnicas que quem pratica quilting já entende bem. Então, seguindo a estampa, eu fiz todas as linhas retas que existiam como molduras na minha estampa. Não é difícil achar um tecido com estampas assim. Eu mesma em casa tinha 3 ou 4 com estampas diferentes, mas que daria para fazer isso. Eu tinha até com motivos natalinos, mas eu escolhi esse daí, um tom de rosa com marrom. E que é atemporal, então quando passar o Natal pode continuar usando do mesmo jeito. A manta, eu estou usando uma manta acrílica, estou usando uma manta um pouquinho mais grossa. Essa manta ela tem gramatura de 150 e ela é bem fofinha, porque eu queria que ele ficasse, que aparecesse bem essas costuras, esse fofinho dela. Então, depois de tentar quiltar, eu vou refilar, tirando o excesso da manta. Então, eu já deixei a manta um pouquinho maior, porque durante esse processo de prender a manta e o topo, ela sempre se mexe um pouquinho, então por isso que a gente deixa um pouquinho maior. E agora eu vou usar uma régua e vou cortar rente ao meu tecido, com cuidado para não cortar o tecido e nem tirar a costura, que eu fiz uma costura em toda a volta para que ela ficasse presa, mas vou tirar toda a sobra.
Depois de refilar, eu medi e aí eu vou cortar o meu forro. Deu 2 centímetros de diferença, nada muito grande. Então, vou cortar exatamente do tamanho que ficou o meu topo. O topo e o forro estão certinhos. Vou cortar também 2 tiras medindo 7 por 19. Essas tiras, é bom você ver que tamanho vai ficar bom para o seu fogão ou para o fogão da sua cliente, para que ela dobre, dê a volta naquela alça da porta do fogão e ela feche atrás ou com velcro ou com botões. Vou dobrar ao meio as minhas 2 tiras. Dobro ao meio no lado que é maior, o lado que mede 19. E vou para a máquina passar uma costura de cima até embaixo. Eu costuro a lateral, depois eu ajeito para que a costura fique no meio e fecho uma das pontas. Faço isso nas 2 tiras. Depois eu desviro e passo ferro. Agora, a gente vai colocar o velcro. No tecido do forro, virado com o lado direito para cima, eu marco na altura 5 centímetros de cima para baixo. E na largura, eu marco 5 centímetros da direita para a esquerda e 5 da esquerda para a direita. Aí eu posiciono o velcro. 5 centímetros da extremidade para dentro, 5 centímetros de cima para baixo, da forma como você está vendo aí. O lado fofinho eu coloco nessa parte que é o forro do meu cobre porta de forno. E o lado áspero eu vou colocar naquelas tiras que a gente fez. Eu vou para a máquina e vou passar uma costura em volta de todo o velcro para prender ele nos tecidos. Depois de prender, a gente vai fazer a montagem da nossa peça. Vou colocar o meu tecido do forro com o lado do avesso para cima, então o lado do velcro virado para baixo. Vou colocar o topo com o lado direito virado para cima e vou ajeitar bem e, se for preciso, alfinetar. Passar uma costura de segurança bem na beiradinha para prender o topo, a manta e o forro e as tiras para abotoar. Vou posicionar as tiras 5 centímetros da direita para a esquerda e 5 da esquerda para a direita, com o lado do avesso da tira virada para cima sobre o topo. E aí eu vou alfinetar e passar a costura em volta de toda a minha peça. Como eu disse, é bom você medir a alça do seu forno para ver qual o tamanho que você precisa. A minha eu vou até cortar um pedacinho porque sobrou. Depois da costura de segurança, eu vou fazer o acabamento com viés em volta de toda a peça. Eu vou usar o viés industrial e, para o vídeo não ficar tão comprido, eu vou fazer um vídeo à parte
apenas mostrando como é que eu coloco o viés com o canto mitrado e faço um bom acabamento. Depois de costurar o viés em volta de toda a peça, esse é o resultado do meu cobre-forno. Esse é o livro que eu estou usando para aprender a quiltar e vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo.